último bloco do nosso programa, vamos conhecer mais sobre os 3 Reis Magos, que inspiraram festas populares, como a Folia de Reis. E para não ser diferente, vamos curtir mais uma canção. Solidariedade tem prazer imenso, e considero bem bastante que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro, e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar, e que tenha até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro, e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar, pra recomeçar. Na época em que Jesus nasceu, tinha, historicamente falando, em toda aquela região, a espera. Era uma espera que não era só do povo de Israel, que é típico do povo de Israel, a espera do Salvador, a espera da plena revelação do Messias. Mas essa espera caracterizava todas as culturas daquela região. O surgimento de um corpo celestial, de uma criatura saída das mãos de Deus, não é nada de nos espantar que Deus, para anunciar a chegada de seu Filho entre os homens, tenha feito surgir um corpo celestial, ou se não surgir naquele momento, se mostrar como um sinal vindo do céu de que aquela noite era especial. E até mesmo para os povos pagãos que tinham alguma relação com o estudo do firmamento, em relação à expectativa de que haveria uma mudança na humanidade, é uma releitura disso tudo a partir da chegada de Cristo para eles. Mas para nós não. Deus é criador. E para Ele seja criar um novo astro, seja manifestar esse astro diferente, mais belo, mais luminoso, para dizer que a luz está de fato entre nós, não há problema nenhum para o Senhor.
pensando mais na tese de que ele manifesta naquele momento e não cria porque já tinha criado tudo e visto que tudo era bom, conforme explica o Gênesis. Os reis magos, eu particularmente gosto muito dessas figuras porque eu sou pesquisador, sou cientista, né? E se você olhar assim por esse lado, eles eram os astrônomos da época, eles estudavam os céus, faziam cálculos matemáticos, e não foi um anjo que falou para eles, não foi ninguém que anunciou, eles deduziram matematicamente que tinha nascido um grande rei, um salvador. É um trabalho científico, é fruto de um trabalho científico, e eles vão lá também, como faz o cientista, para comprovar aquilo que eles acharam, né? Eles vão para lá. Os três reis magos representam exatamente a espera que caracterizava as culturas, tanto é que, por exemplo, dois dos reis magos eram vestidos como persas, da Pérsia, atual Irã. Tanto é que quando os árabes tomaram conta de Jerusalém, quando viram que o menino era adorado por gente que vestia como eles, tiveram o respeito. Então não destruíram tudo. Exatamente porque tinha dois dos reis magos que vestiam uma roupa persa. E os próprios três estudiosos que se deslocam da região dos sábios do Oriente, nós temos que pensá-los como três estudiosos. Eram três astrofísicos de época. Não da física moderna, mas eram três astrônomos, não astrólogos, não confundam. Astrônomos, físicos, estudiosos que estudavam o comportamento natural, físico, material dos astros entre eles e a correlação disso para o equilíbrio do universo. E aí fica muito evidente que já por uma graça pessoal e o Espírito Santo sopra onde quer, eles vinham há muito tempo alimentando, de fato, uma certa expectativa, mesmo não sendo filhos da raça eleita, de que chegaria um tempo que o único e verdadeiro Deus visitaria a humanidade para realmente a redimi-la e salvá-la. E nesse momento em que surge um astro no firmamento, para eles que estudavam exatamente essa realidade, é como um sinal definitivo de que esse evento chegou. Uma tradição também muito bonita desse período é a Folia de Reis, que também é chamada de reisado. É uma festa de origem portuguesa e lembra a visita dos três reis magos ao menino Jesus. Eles vinham de nações distintas e representavam a totalidade dos povos pagãos que eram chamados à conversão à verdadeira fé, a fé no Filho de Deus Salvador, que não vai ser mais uma herança só para o antigo Israel. Agora esse Israel todo de Deus será toda a humanidade chamada a receber a vida, a graça, o dom da vida que o Filho de Deus derramou entre nós. Agora, o folclore popular assumiu a figura dos três, quer dizer, a Epifania é porque ela comemora a manifestação do Senhor aos povos. O dia em que os três chegam a Cristo, o adoram, se prostram aos pés dele e lhe oferecem os seus presentes, o ouro, o incenso e a mirra, que indicavam exatamente a sua eternidade, a sua realeza, a sua divindade. Mas aqui, o nosso povo é muito sábio e há um sensus fidei, um senso de fé. E nessa simplicidade o povo foi assumindo a personagem real, autêntica dos Reis Magos, como um próprio caminho pessoal de ida a Cristo, nosso Salvador. É claro que eles trazem, junto a Jesus, toda essa simbologia de um Oriente, né, sábio que vem, né, de uma nova perspectiva religiosa, né. Eu gosto muito da simbologia dos Reis Magos e no Brasil o pessoal adora os Reis Magos e que passaram a animar toda essa questão das folias de reis, né, todo esse ciclo das folias de reis, das reisadas, dos santos reis, né, com música, com representação teatral, que vão de fazenda em fazenda, de casa em casa, né? Então tem todo esse sentido do peregrinar, de ir à busca do nosso Salvador. A Folia de Reis, ela vem de uma tradição bíblica, que é a visita dos três reis ao menino Jesus. Então esse trajetório é que a Folia de Reis canta em verso esse trajetório dos três reis magos até Belém. Existe a bandeira, que é a guia da Folia de Reis, né? E os três bastião, que
Um lugar é bastião, outro lugar é palhaço, outro lugar também chama-se de murungo, né? Murungos. Então são os guardiões da bandeira. Quando a bandeira chega na casa de um devoto, quem anuncia é o bastião, né? Um versinho muito usado da Folia de Reis é aquela assim: Santo Reis aqui chegou nessa hora derradeira. Dá licença, meu patrão, de entrar a nossa bandeira. Essa é a função do bastião. É uma tradição boa, ela é alegre. Ela vem no mundo junto com Deus. E essa tradição é uma coisa mais maravilha. Quem não souber o que é o Santo Reis, ele não sabe o que é bom. Normalmente, a Folia de Reis ela vem de uma promessa, que passa-se de pai para filho e tal, e a gente não consegue fabricar um folião. Ele já nasce folião, né? Veio de geração para geração, né? Então, veio dos meus avós, aí depois veio o meu pai, a minha mãe também, né? Então a gente fomos aprendendo a gostar da folia e como a gente já tem essa tradição já de muitos anos, a gente vamos herdando, vamos indo, como você pode ver, as crianças também estão vindo, né? Porque assim, a gente vê muitas obras, entendeu? Muitas bênçãos recebidas. Então a cada ano que passa, se cresce mais. Falar de Folia de Reis é falar do mundo. É falar de Deus, é falar de Jesus. Na cidade de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, um grupo de pessoas trabalha para que a tradição da Folia de Reis não se perca. Para isso, eles mantêm um projeto que promove atividades lúdicas nas escolas. Assim, as crianças aprendem brincando e descobrem como seus pais e avós viviam o período de Natal. A Folia de Reis, ela é conhecida também como Reisado. Ela é um auto de Natal que começa no dia 24 de dezembro, à meia-noite, e se prolonga até o dia 6 de janeiro, que é o dia comemorado, Dia de Reis. Então, durante esse período, os foliões vão na casa das pessoas, eles rezam, eles cantam, eles são convidados a participar da atividade da família, num jantar. Tem pessoas que fazem brincadeiras com os foliões. Dentro das escolas, o trabalho é feito para se manter a cultura popular brasileira, porque ela tem se perdido. Hoje a gente faz uma contação de história bem incrementada de quando começou essa história dos Reis Magos, para trazer o reisado lá para Portugal, que começou lá. E eu vou formando uma bandeira, que seria a bandeira da Folia de Reis. Nossa história começa numa noite bem estrelada, numa noite em que não tinha assim uma lua no céu, mas que existiam estrelas que dava para ser vista, ó, bem de longe. Esse é o propósito de fazer esse projeto nas escolas, para que reacenda essa chama, para que as crianças tenham conhecimento, porque nem os pais têm. E se depender da gente, esse projeto não morre, a cultura popular brasileira não morre. Pelo menos aqui em Diadema, com os trabalhos que a gente tem feito nas escolas municipais, com o apoio da Secretaria de Educação, esse projeto e a tradição cultural não vai morrer. Se encontra um presépio. Quem que dá o aviso do presépio? É o bastião. Ali o que acontece? Ali tem o presépio, é o nascimento de Jesus, aonde a folia chega e os três bastião têm a obrigação de tirar as máscaras. Então quando a gente entra numa casa que tem o presépio, igual vocês viram, a gente tira a máscara e joelha no presépio. Depois, quando vai louvar o menino Deus, a gente pega o menino e dá para todo mundo beijar.
quando se encerra, parece que você lavou a alma, você começa um novo ano bem mais tranquilo. E assim, agradecendo a Deus por ter ajudado muitas pessoas, porque a cada lar que a gente vai, a gente leva alegria. Então essa alegria que a gente leva para eles é a mesma que está dentro de nós. Enquanto eu tiver vida, tiver saúde, essa folia jamais vai acabar. A religião anima o tecido da vida. Então, a arte popular, a arte mais simples, não a arte mais sofisticada, a arte mais erudita, mas, sem dúvida, a arte do povo é marcada profundamente por tudo aquilo que marca a vida do povo. Então, a ideia de Folia de Reis, eu acho muito bonita, muito importante para nós que somos brasileiros agora, né? Por quê? Porque representa exatamente a folia no sentido da alegria que no dia, porque a Folia de Reis está ligada à festa da Epifania, porque é um momento em que Deus se fez homem e a Epifania é a plena manifestação, Epífanos, vem do grego sempre, né? A plena manifestação daquele Deus que se fez homem, quer dizer, por que a Epifania? Porque todos os povos, através dos reis magos, vão adorá-lo e reconhecê-lo como sendo o Senhor Deus encarnado. Qualquer festa popular nossa é uma festa de origem cristã. É essa ideia de que a presença de Cristo, a presença de Deus no mundo através de Cristo, é que nos permite viver a alegria, viver o amor, viver a esperança contra todas as indicações de sofrimento, de mal, de egoísmo que existem no mundo. Comemoração de Natal é sempre associada à reunião familiar. Todos têm sempre alguma história para contar. Reunir a família, para mim, é uma alegria. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue reunir todos, embora tenha só 2 filhos, 2 noras, 2 netos, mas a gente às vezes não consegue reunir todo mundo. A gente, quando se reúne, que esporadicamente agora, porque cada um tem a sua vida, o seu dia a dia diferente. Então, a gente, quando se reúne, é uma alegria muito grande, principalmente para mim e para a Filomena. Vem os filhos e vem os netos aqui em casa, é uma alegria muito grande recebê-lo eles. O Natal é uma oportunidade de encontro familiar, não há dúvida, a gente não consegue tirar esse caráter, né? Às vezes, e em muitos casos, é a única vez no ano que a família se reúne, né? E eu acho que isso é o que tem que ser valorizado. Eu acho que é um dia em que as pessoas estão se reunindo porque Cristo as uniu. A novena do Natal, não só para a nossa família, mas para os nossos amigos, para os nossos parentes, sempre teve uma importância muito grande. É a preparação para o nascimento de Jesus. Então a gente está preparando o nosso coração, a gente está fazendo com que realmente ele encontre um lugar para nascer na nossa família, entre os nossos amigos, no mundo todo, né, que está tão carente de Jesus. Então é uma preparação. Quando a gente recebe um convidado, recebe um amigo, recebe alguém, a gente se prepara muito, né? Então, para receber o menino Jesus, a gente tem também que se preparar. Ao nascer como homem, no seio de uma família, mesmo não tendo sido gerado, vamos dizer, em condições naturais, o eterno Filho de Deus foi gerado em condições sobrenaturais. Pelo Espírito Santo ele se fez homem. Foi criado, foi educado, viveu no seio de uma família. Embora São José santamente foi seu pai adotivo, escolhido pelo Pai, por Deus, Cristo viveu em tudo a realidade de uma família judaica de seu tempo. Quem tem uma experiência dolorosa
que não consegue viver a família como um espaço de alegria, de encontro, porque a família sofreu uma grande perda, como a morte, ou porque a família se fragmentou por uma separação, etc., tem muita dificuldade de viver uma festa como o Natal. Se você é cristão e vive realmente a esperança que o cristianismo traz ao mundo, você consegue recuperar, não é que você esquece a dor daquele momento, mas você consegue recuperar a alegria e a esperança que estão no fundo do Natal, apesar da dor. As pessoas que não têm mais essa experiência cristã tendem a viver o Natal não mais como a promessa de uma alegria, mas como um momento em que eles são obrigados a olhar de frente para o vazio da vida deles. Na família fica evidente que é o primeiro momento em que eu me encontro com Deus. O primeiro chamado do Senhor é exatamente dentro de uma família. E Cristo valorizou muito isso, Jesus valorizou demais. Só que nós fazemos parte de uma família maior. É importante viver em família entendendo que nós somos parte da família de Deus. Bom, eu lembro perfeitamente que a gente ia na missa. Depois da missa a gente ia para casa da minha avó, lá em Campinas, na mãe do meu pai. Se reunia com a família toda. E eu ficava naquela ansiedade do presente, do presente, do presente. Aí chegava, ia dormir e tal. Aí no outro dia, quando acordava, eu olhava embaixo da cama e lá tava o meu presente que eu tinha pedido, que o Papai Noel tinha trazido pra mim até. Então o Natal a gente esperava assim muito, muito, muito mesmo, né? Natal, na minha idade, assim, visto muitos presentes também, mas a maioria das pessoas pode até lembrar só dos presentes, assim, mas também tem que lembrar do nascimento do menino Jesus, né? Eu me lembro que eu ficava muito preocupada porque na casa da minha tia não tinha chaminé. Então eu tinha aquela ideia que o Papai Noel tinha que chegar pela chaminé, tinha que descer. Então essa era a minha preocupação, como que o Papai Noel vai chegar se não tem chaminé? Então essas coisas assim que a gente não esquece, essas coisas são muito boas. A família junto, a família reunida, rezando, comendo junto, conversando, se confraternizando. Então isso tudo é muito bom. A questão qual é? É que temos que estar diante da família com uma esperança positiva, sempre. Mesmo quando ela estiver fragmentada ou estiver passando um momento de crise, o Natal traz esperança para a família, sem dúvida. Então não devemos ter medo das dificuldades, das perdas ou das crises, porque é uma possibilidade de novidade que Cristo veio trazer também para a família, para a minha família, para a nossa família. Eu lembro também bastante da infância, do Natal, que era uma data bem esperada, por causa de reunião de família. Presente também, mas mais por reunir. Era a única data no passado que reunia toda a família na casa da minha avó. Eu morava no sítio, né? Eu era pequena e a gente reunia as famílias dos sítios vizinhos para fazer a novena. E sempre depois da novena havia os comes e bebes, que eram muito gostosos. E até hoje, né? Uma tradição, segue-se. Isso vai, eu acho que até a gente passando para os nossos filhos, eles passando para a geração futura e assim vai. Eu tenho 12 anos e eu acho que os valores religiosos que meu pai me passa influenciam muito no meu dia a dia. Eu acho muito legal reunir essa consciência, reunir toda a família. Eu amo e também com os presentes, que é maravilhoso ganhar. O mistério da encarnação do Verbo está intimamente ligado à família humana, dizia o Papa João Paulo II, e agregava o seguinte, que não somente a uma família, a de Nazaré, mas o mistério da encarnação do Verbo está ligado com cada família. Valeu a pena ter casado com você há 47 anos, viver uma vida de amor, de felicidade, muitas vezes com problemas, mas os desafios a gente acredita que foram transpostos, né, com a ajuda de Deus. Valeu a pena.
Se eu tivesse que repetir, teria você como marido, meus 2 filhos como filhos, minhas 2 noras, que eu estimo muito, e para não deixar, né, de dizer os meus netos, que eu tenho muito amor aos 2, Ana Júlia e ao Bruno. E acredito que você também. Eu digo a mesma coisa, esses 47 anos parece que foi 3 dias só. É tão intenso a gente está vivendo que passou muito rápido. Mas graças a Deus, ótimo. Você casaria de novo. Casaria de novo. Então, Feliz Natal para todos nós e vamos comer. Bem, os católicos são convidados a viverem o Natal com intensidade, primeiramente preparando-se para o Natal, depois participando das celebrações da liturgia no Natal, são celebrações muito bonitas, vivendo um clima de Natal em família. Eu recomendo que as famílias façam presépio, que valorizem o presépio em família, porque o presépio é a imagem plástica, digamos, da cena do Natal, do presépio de Belém, das figuras que chegaram junto do nascimento de Jesus, conforme nós lemos no Evangelho de São Lucas e de São Mateus. Portanto, de muitas maneiras, as famílias podem viver o clima do Natal de maneira cristã, valorizando os elementos cristãos da festa do Natal. A melhor maneira de celebrarmos a chegada de nosso Salvador, que nesta data se faz presente entre nós, é como os anjos nos ensinaram no dia em que ele nasceu. Vinde, adoremos o Salvador. Vá à Santa Missa, se prepare bem, adore, receba Jesus. E se ainda não fez, faça uma boa confissão e receba toda a alegria e a vida do Cordeiro de Deus que por nós nasceu. Um Santo Natal. Para mim, Feliz Natal significa eu, minha família, meus amigos, compartilhando juntos a alegria do grande dom da vida que Cristo representou para todos nós. Eu espero que todos vocês possam viver no Natal essa grande alegria desse dom de Cristo para todos nós, que é a vida. Eu gosto de evocar que no mistério da encarnação do Verbo, 3 muros caíram, né? Teve o muro de Berlim que caiu, daqui a uns anos vai se esquecer disso, já se esqueceu quase. Mas três muros que Jesus derrubou, que ninguém mais esquece. O primeiro, havia um muro que separava o homem do divino. Divino era divino, humano era humano. É assim em muitas religiões. Deus é Deus, humano é humano. Não, Jesus derrubou essa diferença de natureza e falou que o homem pode se tornar, pode se divinizar, porque o divino e a encarnação do Verbo é isso, né? Depois nós tínhamos também o muro do pecado, que foi abatido na cruz, foi derrubado esse muro. E por último a gente tinha o muro da morte também, que era uma coisa intransponível para nós e que agora mudou de nome e como que quando muda de endereço, uma loja, uma coisa assim, a morte agora para nós é uma passagem, simplesmente uma passagem. A nossa Páscoa é a passagem para a casa de Deus, né? Virou uma passagem, né? Então esses 3 muros foram abatidos e o começo dessa demolição foi no Natal. O maior presente que podemos dar no Natal para os filhos, para a família, para os amigos, é uma presença cheia de carinho e de afeto. E não só isso, eu diria que no dia de Natal a gente tem que olhar também para aqueles que não têm nada. E que então não fazem, por causa das circunstâncias históricas que estão vivendo, não fazem a experiência do amor de Deus, né, tão explicitamente. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis
Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Pequenino, vai o Deus menino nos abençoar.